Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o surrealismo. Essa primeira imagem, o ovo de Tarsila do Amaral, bem emblemático, uma artista considerada também surrealista, mas as obras dela não têm só essa característica. E o que significa essa palavra nós vamos ver já já, né? Mas aqui você já tem uma certa noção. Aqui a gente olhando para essa imagem, o ovo, a gente percebe elementos do nosso dia a dia, que é real, a gente reconhece, né? Um ovo, aparentemente uma cobra, um espinho. Então, assim, mas eles juntos criam um clima, criam um ambiente que não é real. Se a gente for pensar como as coisas se comportam no mundo, né? Muito bem. O surrealismo ele foi uma vanguarda europeia que surgiu oficialmente em 1924. O movimento teve influência dos estudos da psicanálise de Freud e tem como principal característica a valorização do inconsciente e a expressão do livre pensamento. Isso é o que está escrito aqui. E é verdade, né? Não surge no Brasil, né? Tem uma influência dos pensamentos e as ideias dos psiquiatras estudiosos que focavam em estudar principalmente o consciente, o inconsciente do ser humano. Um deles citado aqui, Freud, né? Mas a palavra tem um significado simples, que seria algo além da realidade. Então, assim, é uma mistura de elementos da realidade, mas colocado de uma forma que não é real. Eu coloquei essa obra de arte, que eu achei bem interessante, porque você vai perceber elementos, todos são reconhecíveis. Vamos lá, vamos pensar aqui juntos, vamos ver juntos. Primeiro, ovos o ninho do pássaro, né? Existe. Mesa, parede, um vaso. Aí essa planta, né? Que ela, ao mesmo tempo que é uma planta no vaso, é como se ela fosse também a área externa desse lugar. Então aí entra o surreal, né? É a realidade, nós temos elementos reais criados de uma forma completamente de ilusão. A gente não, na vida real, a gente não consegue, a não ser que a gente crie esse ambiente, né? Eu quebrasse a parede no formato da planta, mas mesmo assim ela não teria esse formato, né? Isso é uma ilusão, é uma criação do artista. E o surrealismo é isso, ele vai pegar elementos que você reconhece, mas vai colocar de uma forma diferente, uma forma que não está dentro da realidade. É importante saber que o surrealismo não é um movimento unificado, mas sim uma série de artistas individuais, cada um com seu próprio estilo, e assim, entre as características mais importantes estão, aí a gente vai ver isso já já, mas não pode, a gente tem que entender o seguinte, surrealismo não é um tema assim que o artista segue determinadas regras rígidas. Eles têm uma ideia. A ideia deles em comum é trabalhar o consciente e o subconsciente, né? Mas de forma livre. Então, cada um tem seu tema, o seu estilo próprio. Então, vamos às características. Primeiro, aceitação de tudo que vai além da lógica, negação da realidade como portadora da verdade. Então, não quer dizer que só porque aquela forma não é real, ela não pode ser real, não pode ser verdadeira. Ela pode sim. Destaque para a fantasia como meio de atingir o inconsciente. A automação e psicanálise adquirem um papel fundamental na criação. Então, essa questão do estudo da consciência, do subconsciente, entra como tema. Moral e costumes sociais vigentes são negados. Então, assim, não existe bem, mal, ruim, bom, bonito, feio. Não existe, tá? O artista é livre. O que existe é
a busca por uma realidade que não é real aqui, no nosso mundo, né? No que vivemos, mas que ele é real na nossa consciência ou na nossa subconsciência. Aí existem alguns temas que são recorrentes, sempre aparecem, né? Que é o isolamento de fragmentos anatômicos, às vezes. Não quer dizer que eu, por exemplo, possa colocar a pessoa. Eu posso colocar apenas parte do corpo inserido numa cena, ou parte do objeto, né? E ele não precisa estar exatamente inserido como ele é na vida real. Por exemplo, a cadeira não precisa estar no chão, perto de uma mesa. Ela pode estar flutuando no céu. Elementos incompatíveis, escrita automática, né? Livre ali, sem preocupação nenhuma. A metamorfose, por exemplo, às vezes a pessoa e o animal em uma mesma é um mesmo conjunto, o que não acontece na realidade, né? Máquinas fantásticas, realidade oníricas, quer dizer, sonhos, sonhos, e esses sonhos eles podem ser bons, ruins. Tem imagem que nos deixa angustiado quando a gente olha no surrealismo, que lembra inclusive pesadelos que a gente mesmo tem. Animação de objetos inanimados. Principais obras do surrealismo. Aí a gente tem Salvador Dalí, que foi um grande artista, um precursor desse movimento artístico, né? É um grande representante. Dalí era conhecido por sua arte arrojada, que desafia os espectadores, assim como por sua personalidade excêntrica. Inclusive tem um episódio interessante de Salvador Dalí, que ele vai para a exposição que ele mesmo era das obras dele, e ele chega numa limusine cheia de couve-flor. Isso mesmo, cheia de couve-flor. Ele usava um bigode assim comprido que ele enrolava e dizia que era antena para ele entrar em contato com os extraterrestres. Esse era Salvador Dalí. Era bem maluquinho ele, né? Mas assim, tem pinturas dele muito interessantes, de uma realidade que é absurda a técnica, muito interessante mesmo. Mas existiram outros, né, artistas como importantes no surrealismo. René Magritte, Ramiro, Marx Ernest. Então são artistas que também fizeram parte desse movimento chamado surrealismo. Aí aqui nós temos, olha que interessante, uma das obras de Salvador Dalí. Diz que ele pintou essa obra, A Persistência da Memória, ele estava de férias na casa de praia da família. E aí fazia muito calor, o tempo passa bem devagar, não é? Quando a gente está assim de férias, ele pintando. Diz que tinha um pedacinho de queijo assim num pratinho ao lado. Já tinha dias que estava ali já até derretendo e assim dando formiga já. E isso fez ele, não sei se um momento de descanso dele, veio na cabeça dele essas formas e ele desenhou e pintou. O relógio derretendo, né? Ele é muito assim. Algumas coisas a gente reconhece, outras são meio surreais, assim, a gente não consegue compreender perfeitamente, né, a obra dele. Algumas imagens, mas assim, elementos da realidade que a gente reconhece, mas colocar de uma forma que a gente não tem costume de ver. Ninguém tem um relógio derretido em casa, né? E se derreteu foi por acaso. Mas ele tinha essa a forma de pintar, ele pintava muitas coisas que ele vivia ou que ele tinha sonhado, ou tinha tido algum pesadelo, os seus medos, ele tinha o costume de representar. Aqui nós temos Golconda de René Magritte, né? Gente, aqui, na verdade, esse aqui é ele sendo representado de terno caindo do céu, como se fosse chuva, as gotas de chuva. Existe a pessoa? Sim. Existe uma casa como está aí? Sim, o céu. Mas pessoas como gotas de chuva? Não. Aí está o surreal, né? Essa mistura de realidade com fantasia.
Aí nós temos o surrealismo no Brasil, que chegou por volta de 1920, influenciando um movimento modernista que estava aqui acontecendo, né? Há muitas coisas novas acontecendo no nosso país, junto com outros movimentos artísticos que nós vamos ver lá na frente. Mas essa pintura influenciou muitas obras de Tarsila do Amaral, Ismael Neri, Cícero Dias e depois, mais na frente, Maria Martins. Vocês vão conhecer um pouquinho de uma das obras de Tarsila do Amaral, que vai ser uma artista que a gente vai estudar mais à frente. Essa obra de Tarsila do Amaral chama-se Abaporu. Ela tinha, não era só esse tema de mistura de realidade com o que não é real que ela usava, mas foi característica de algumas de suas obras. Essa obra, extremamente representada em vários livros de arte, e cai muito em vestibular, em provas de concurso. É interessante que a gente vê elementos que a gente reconhece muito bem, o cacto, o sol em forma de laranja, né, como se fosse uma laranja, né? A pessoa, ela tem a cabeça bem pequenininha, com pés bem grandes, né? Existem várias histórias a respeito dessa imagem. Uma delas que era as negras, que ela viveu em um tempo, mulher muito rica, vocês vão conhecer a história. Ela tinha algumas negras que cuidavam dela na fazenda, que o pai contratou. Aquele tempo eram os negros que faziam esse serviço, né? Infelizmente, já não tinha mais a escravidão, mas assim, as pessoas ainda eram escravizadas. Mas ela tinha um carinho muito grande por todas essas pessoas. E em especial tinha algumas que cuidavam dela, provavelmente algumas, eu não sei exatamente nome, né? Agora não recordo se cita na literatura, mas que ela contava muitas histórias para ela. E essas histórias se transformaram em alguns trabalhos de Tarsila do Amaral e que a gente vai conhecer um pouquinho mais na frente, em outro momento. Mas aqui a gente consegue perceber esse tema surreal, né? Que é o quê? É a mistura de quê? Dos elementos reais, da realidade, de forma a criar um clima, um ambiente que não é real. A gente não tem um sol que é uma laranja, né? As pessoas, elas não têm essa aparência, a cabeça tão fio. Veja que nem boca tem, está sendo representado ali. Mas não quer dizer que para ela, isso aí, ela transformou um pensamento, uma ideia, em uma forma figurativa, real, né? Por mais que esteja desfragmentado da realidade que vivemos. Na próxima aula, nós vamos falar então sobre Tarsila. Vocês vão receber uma atividade. Por enquanto, a gente tem esses dois temas para estudar, que é o feio na arte e o surrealismo. Espero que tenha gostado, compreendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço.